Pessoal, boa noite. Vamos para mais uma aula então de elipse escada e essa aula eu vou dividir em duas partes. A primeira parte a gente vai começar olhando mais um pouco do nosso material que eu disponibilizei lá no Google Classroom e a gente vai ver como usar o manual do elipse escada e depois a gente vai começar a fazer um primeiro programa, bem parecido com o que a gente fez lá durante a aula. E a parte 2 vai ser continuar a construir esse programa. Aí eu vou terminar esse vídeo, fechar, salvar, e no próximo vídeo eu faço a parte 2 e a gente vai ver como abre um arquivo já começado para concluir a edição dele e vamos fazer o que está aqui nos próximos passos da atividade. Bom, então, primeiro, abrir o manual da elipse escada. Aqui no Google Classroom, sala de vocês, desce até a minha disciplina. Vocês vão encontrar, de novo, no mesmo arquivo, ó, elipse escada, software e documentação. No vídeo de antes, a gente pegou esse arquivo aqui, que era do instalador da elipse escada, e instalou nesse computador. No dia agora, nós vamos abrir o outro arquivo que vem aqui, que é o manual da elipse escada. Então, pode clicar aqui direto ou pode vir aqui em ver material e manual elipse escada. Isso aqui é um PDF de 360 páginas que tem basicamente todos os recursos básicos da elipse escada detalhadinhos. Então, aquele primeiro material que eu passei para vocês impresso era baseado nesse manual aqui, só que era bem resumido porque eu precisava que ele coubesse em 5 páginas para enviar para o pessoal que está sem acesso ao Google Classroom. Então, agora vocês sabem que quando precisar entender alguma coisa melhor, olhe o manual completo que eu forneci lá para vocês. Dá uma olhada no índice, ó. Ele fala desde detalhes de funcionamento da tela do elipse escada, o que é o que, o organizer, o que ele é, o que ele faz, onde ele se situa. Relembrando o organizer, a gente vai usar bastante ele nessa aula. Ele é basicamente o ambiente onde ficam todas as configurações que tu faz nas suas telas, nas suas tags, nos seus elementos no elipse escada. E dá para você construir um aplicativo basicamente abrindo o organizer e mexendo tudo dentro dele. Não é necessariamente a forma mais prática, mas é possível. A gente vai usar bastante o organizer para fazer as edições e também vai usar a própria tela e abrir propriedades por fora do organizer, como a gente vai relembrar que dá para fazer. Propriedades de um elemento pode abrir pelo organizer ou pode abrir dando 2 cliques em cima do elemento. A gente vai conhecer um pouco melhor isso daqui a pouco. As tags, que a gente conhece vagamente, a gente vai revisar hoje. As telas, que a gente vai ver na aula mais para frente. E o resto dos tópicos aí são tópicos que a gente vai ver no futuro. Então, o manual da elipse escada, deixem aberto, vocês vão precisar eventualmente. Sempre bom ficar próximo de você. Vamos então marcar isso aqui que está feito. Vamos para o próximo passo, criar um slider. Para isso a gente precisa primeiro criar um novo programa aqui no elipse escada. Então, abrir o elipse escada. Eu vou, na verdade eu não vou maximizar ele, vou deixar ele assim. Para caber o OneNote ali do lado. Como é que a gente faz para criar uma aplicação então? Arquivo, nova. Eu vou chamar ela de exemplo 2. Mesma pasta de antes, aqui ó, 3AI escada. Salvo. Criar um slider. Slider é um dos elementos que está aqui na barra de funções disponíveis no elipse escada. Ó, slider.
primeiro elemento depois do ponteiro. Criar um slider, tu pega um elemento slider e desenha ele. Está criado o nosso slider. Bem simples. Criar um display numérico. Mesma coisa. Vamos procurar aqui o elemento display numérico. Gráfico de tendência, botão, gauge, texto, gráfico de barra, display. Tenham cuidado de não confundir com esse aqui, ó. Esse aqui é o setPoint. Ele é um outro elemento que a gente vai ver mais para frente. O que a gente quer agora, display. Esse daqui, então, exibe o valor de uma variável. O setPoint define o valor de uma variável. Seta. Selecionei o display. Vamos desenhar o display. Eu vou desenhar ele embaixo do meu elemento slider. E está feito o segundo item. Se eu precisar mexer na posição deles, eu volto para o elemento de seleção aqui, o ponteiro, e eu posso reposicionar os meus dois elementos. Se eu tiver com o elemento de display selecionado e eu tentar clicar em cima, na verdade ele vai puxar o display. Mas nem sempre isso funciona. Às vezes acontece de você tentar puxar e acabar desenhando outro display. Então, na dúvida, volta para o elemento de seleção. Criei um elemento que eu não preciso mais. Ferramenta de seleção, clica em cima e aperta a tecla Del no teclado. Consumir com o elemento. Próximo passo. Conectar o slider ao display numérico. Então, eu tenho um slider, ele atualiza valores numéricos, ou seja, conforme o valor do slider, eu tenho um valor numérico que pode ir no mínimo ao máximo desse slider. Eu quero mostrar no display o valor que está nesse slider. Como eu vou fazer isso? Agora a gente vai precisar acessar o nosso organizer aqui, ó. Alt O, aquele que a gente comentou mais cedo. O organizer eu vou usar para criar uma variável, uma tag de memória, tag RAM. E com essa tag de memória, eu vou pegar o meu slider, gravar a memória, pegar a memória e ler no display. Não tem uma forma no Ellipse Escada de transferir diretamente a informação do slider para o display. Tu vai precisar armazenar em uma tag de memória. Depois transferir para o display. Então, abre o Organizer. Aplicação, tags. Novo tag. Nós queremos armazenar um valor. A gente quer uma variável para armazenar valores. Então, tag RAM. Confere a descrição aqui. Bate com o que eu realmente preciso. Eu posso dar um nome para essa tag. Então, eu posso chamar ela de, sei lá, var1. E eu posso dizer quantas eu quero. Nesse caso, só preciso de uma. Ok? Agora que eu criei essa tag, eu estou na mesma tela. Mas a tag está criada aqui. Antes não tinha. Então aqui eu tenho uma tag var1, nome var1, descrição var1, o valor inicial dela é 0. Esse valor inicial para a nossa aplicação não vai fazer diferença, porque assim que ela começar a rodar, esse valor vai ser substituído pelo valor que eu configurar aqui no slider. Então, criei a tag. Próximo passo é eu ir nas propriedades do slider e dizer que eu quero associar o slider com essa tag. E nas propriedades do display e dizer que eu também quero associar o display com essa tag. Onde eu faço isso? Duas opções. Aqui mesmo no Organizer, ou eu fecho o Organizer e dou 2 cliques no elemento. Vamos fazer aqui pelo Organizer mesmo que já está aberto.
Vem aqui em telas, abre, tela 1, abre. Tenho slider 1, que foi aquele ali que eu criei. O slider 1 tem valores que vão de 0 a 20.000. Eu vou mudar ele de 0 para até máximo de 100, aumentando de 1 em 1. Agora, para que ele atualize a tag, a gente vai vir até aqui em Tags e vai selecionar a tag que a gente criou. Então, aplicação, Tags, var1. Não escolhe nenhuma propriedade da tag aqui, ó. É só a própria tag. Também não escolhe nenhuma propriedade aqui. Tags var1, adicionar. Aí vai aparecer nas tags selecionadas o seu var1. Eu não vou fechar ainda, porque isso associou a tag só com o slider. Mas eu preciso usar o slider para gravar a tag e o display para exibir a tag. Então agora eu vou aqui em telas, tela 1, slider, trocar para display 1. Como eu estava na aba de tags e os dois elementos têm uma aba de tags, eu não preciso ir até a aba de tags porque ela já vem selecionada, ó. Então fica fácil, porque eu vou pegar a mesma tag, aplicação, tags var1, adicionar, tá feito. Agora o meu display usa a tag var1, que agora está atualizado com o valor de 0 aqui, ó. Antes aparecia nenhuma tag selecionada. E o meu slider também está gravando a tag var1. Posso fechar isso aqui. Agora eu tenho o slider e o display conectados. Mas eu não vou marcar isso aqui ainda, porque eu quero ver isso funcionando. Então a gente vai executar o nosso programa e ver se ele realmente deu certo. Aqui, ó, na primeira barra que eu tenho, tem dois botões. Um é monitora a tela e o outro é roda aplicação, o F10. Sempre que a gente quiser executar o programa, a gente vai utilizar o F10, roda aplicação. Esse daqui, ele na verdade simplesmente abre a tela atual em que você está. E aí para esse programa não faz diferença, mas para programas mais complexos, vocês vão percebendo que scripts que vocês criam em outra tela não rodam quando você utiliza esse aqui. Então o teu programa não faz o que ele realmente deveria. Sempre que a gente quer testar o programa, a gente vai usar roda aplicação. Tá aqui, tá rodando. Vamos pegar isso aqui e levantar, ver se muda o valor. Muda o valor. O valor máximo é 100, o valor mínimo é 0. Tá funcionando perfeitamente. Posso voltar. Concluímos essa etapa. Conectar slider ao display numérico está funcionando direitinho. Agora temos um outro problema, que é essa interface de usuário tá horrível do ponto de vista visual moderno. Então vamos tentar melhorar um pouco o visual disso aqui. O Ellipse SCADA é relativamente limitado nesse aspecto porque é um programa que foi feito aí há mais de 20 anos, onde era normal que interfaces de usuário seguissem esse padrão que para nós é bem arcaico, é bem limitado e eu particularmente considero feio. Mas, como vocês devem ter percebido nesse computador aqui, é basicamente o mesmo padrão usado aí no tema do Windows 2000, Windows 98. Aqui eu estou usando o XP, mas ele está com o tema do Windows 98 e 2000 para ficar um pouquinho mais leve. E por estilo também, porque o intuito é demonstrar que esse programa roda em computador bem velho. Então vamos dar uma mexida nisso aqui para ficar com um visual mais aceitável aí para os padrões modernos. Primeiro, vou dar 2 cliques em cima desse elemento para abrir as propriedades dele. Eu poderia ter feito isso no Organizer, mesma coisa. Eu vou vir aqui em mostrar setas. E eu não quero mostrar as setas, porque essas setas não são
configuráveis do ponto de vista visual. Então elas sempre são essas setas que têm serrilhado, elas não são setas bonitas e não é possível torná-las bonitas na elipse escada. Então tira isso aqui, deixa sem seta e o que mais que a gente pode fazer nessa tela aqui? Dá para mexer no tamanho do botão, se quiser. Deixar um botão mais grosso, mas vou deixar assim mesmo. Os valores a gente já atualizou. Cor de fundo. Dá para pegar e colocar uma cor aqui mais suave. Em vez de um cinza, eu vou colocar um azulzinho. Adicionar as cores personalizadas. Isso aqui, ó, é interessante porque a gente vai precisar usar essa cor em outros lugares. Então, adiciona nas cores personalizadas. Dá um OK. Vamos lá em moldura agora. E a moldura é esse elemento aqui, ó, que vai sumir quando eu tirar. É o elemento de moldura, literalmente, aqui, que está ao redor do seu slider. Primeira coisa a fazer na moldura, tira o efeito 3D. Deixa sem nada. A borda pode ser 2 pixels e pode ser uma cor aqui. Vamos colocar um azul escuro, porque as cores da moldura são irrestritas, mas as cores da borda da moldura são irrestritas, mas as cores do título da moldura são limitadas. Então é mais interessante eu colocar uma dessas 16 para ser capaz de colocar a mesma cor aqui. Vamos tirar o separador de título. Perceba que não dá para enxergar agora, né? Então vamos mudar aqui. Fonte. Eu costumo usar Candara, mas aí é uma questão de escolha mesmo. 12. Branca. Dá OK. Slider. Separador de título eu tirei antes, porque ele também não é visualmente tão agradável. Fecha isso aqui. Agora nós temos este slider. Vamos fazer a mesma coisa com o display. Vamos até moldura. Configuramos uma moldura igual a que a gente fez lá no slider. Percebam que se deixar o efeito 3D fica bem zoado isso aqui. Nada. Sem separador. Escrever aqui display. Eu vou colocar uma fonte Candara 12. Branca. Salva. Faltou mais uma coisa. Percebam que o valor no display está menor do que o título do display e tem muito espaço sobrando aqui sem uso no display. Então vamos trocar a fonte também do display para algo que seja mais visível aí, que aproveite melhor o espaço desse display. Aqui no geral tem fonte, e essa fonte é a fonte, dessa vez não da moldura, mas sim do conteúdo do display. Eu vou usar consolas. Vamos ver se 18 cabe. Cabe. Até botar 20. E agora o fundo do display, eu posso escolher uma cor também. E aí entra a parte onde eu salvei aquela cor que eu coloquei no fundo do slider, porque eu vou vir aqui em outros e utilizar a mesma cor. Fecha isso aqui, vamos ver como é que ficou. Tá um pouco melhor. Mais um detalhe. Esses dois elementos estão com tamanhos diferentes. E o alinhamento deles também não está perfeitamente igual. Então vamos alinhar eles. Volta a dar 2 cliques na propriedade do elemento. Tamanho e posição. Eu vou colocar aqui
8 pixels em X, 8 pixels em Y, que é a distância do topo e a distância da lateral esquerda. Eu vou fixar a posição. Isso aqui é um detalhe importante, porque depois que eu configurar essas coordenadas bonitinho, é interessante que eu não tenha risco de arrastar esse objeto para outro lugar, porque se eu arrastar esse objeto para outro lugar, vocês vão lembrar que o elipse escala tem uma limitação bem chata, que é não tem Ctrl Z, não tem desfazer. Então é melhor você definir a posição do objeto e depois fixar ele para não ter risco de acidentalmente estragar a posição que tu definiu. A largura eu vou colocar 80 pixels e a altura eu vou colocar 240 pixels. Fecha esse aqui, abre o display, mesma coisa, 2 cliques em cima do display para abrir as propriedades dele. Vamos até tamanho e posição, o X vai ser 8 para encaixar alinhado aqui com o slider, e o Y vai ser, lembrando, 240 pixels de slider, mais 8 no topo, mais 8 embaixo, 256. 240, 248, 256. Agora o espaço entre o slider e o display é o mesmo espaço que tem no topo da aplicação e é o mesmo espaço que tem na esquerda da aplicação. A largura vai ser 80 pixels para ficar com a mesma largura do slider. A altura pode ser 80 pixels também. Não, 60 fica melhor. Não esqueçam de fixar a posição desse elemento aqui também. Então, fecha. Vamos tentar arrastar esse elemento, ó. Não sai do lugar. Esse aqui também não sai do lugar que a gente fixou a posição dele. Por fim, vamos mudar a cor de fundo da tela aqui, ó. Cor de fundo da tela abre as propriedades dela. Mesma forma que a gente abriu do slider, mesma forma que a gente abriu do display. Então, nesse caso, a gente vai dar 2 cliques em cima do fundo da tela. Vamos aqui em cor, outra cor. Eu vou pegar essa cor e vou deixá-la um pouco mais escura. Então, ok. Fecha. Salva o seu programa. Eu não salvei antes porque a gente está fazendo relativamente pouca coisa, mas com o tempo vocês vão perceber que é bem importante salvar sempre que tu fazer uma alteração importante, porque esse programa, o salvamento automático dele é basicamente inexistente, então o backup dele também é basicamente muito pouco útil, melhor sempre salvar. Tá feito, melhoramos o visual. Vamos rodar primeiro para ver se está tudo certo. Tudo certo. Resolvido então. Melhorei o visual. A parte 1 está completa. Podemos fechar esse programa. Arquivo. Sair. Quer salvar as modificações? Sim, não custa. Dá um OK aqui. E está concluída então a primeira parte. Nos vemos na próxima aí, no vídeo seguinte, onde eu vou falar da parte 2. Até mais. Tchau, tchau.